É isso aí, Vida e Saúde já voltou. Eu tenho para você aqui uma dica de leitura muito legal e tudo a ver com o programa de hoje. Os 8 remédios de Deus para você. Esse livro você pode comprar ele pelo site cpb.com.br ou pelo 0800 979 0606 e aqui você encontra assim um manual bem específico aqui de cada um dos 8 remédios naturais dados por Deus para que você tenha mais saúde. Agora é o seguinte, eu queria saber, doutor, como que a gente estipulou, quem estipulou esses 8 remédios naturais? Olha, Quem inventou isso? Foi realmente Deus, como você falou, né? Por isso são chamados remédios de Deus. Se você lê o relato bíblico com bastante atenção, os primeiros 3 capítulos de Gênesis, você vê os remédios de Deus ali. Quando Deus criou o mundo e criou depois o homem, Ele colocou o homem num ambiente que tinha os 8 remédios. Então o homem tinha uma alimentação vegetariana, no Gênesis 1 fala que ele tinha que comer todas as árvores que dão fruto, enfim. Ele foi colocado no Jardim do Éden para cultivar o jardim, ou seja, ele mexia com a terra. Trabalhar. No Jardim do Éden passava um rio que tinha água pura. O sol também foi criado por Deus ali. O ar era puro. O ser humano também tinha o dia para trabalhar e à noite ele repousava. Ele não tinha internet, energia elétrica para ficar conectado à noite. E faltavam 2 coisas, a temperança e a confiança em Deus. Deus havia falado para o homem que nem tudo ele deveria comer ali. Existia um fruto do bem e do mal que ele não deveria comer. Então ele deveria evitar o que era mal e deveria confiar em Deus, de que realmente a vontade de Deus para ele era melhor. Então, os 8 remédios de Deus foram o plano que Deus fez para manter a saúde do homem recém-criado. Só que hoje, depois de 6.000 anos dessa história de pecado que nós vivemos, nós nos distanciamos demais desse plano original. E por isso que também enfrentamos hoje muitas e muitas doenças. Problemas, né? Agora, doutora, você não acha que assim... Tem gente pensando, né? É utopia. Como que alguém vai viver todos esses passos certinho? Existem pessoas que conseguem colocar todos os 8 remédios naturais dados por Deus. Eu sei que vocês vivem uma vida bastante agitada, mas vocês são um exemplo de pessoas que conseguem administrar os 8 remédios na prática. Uhum. Quem mais consegue fazer isso? Então, já foi feita uma pesquisa com um grupo lá na Califórnia, uma cidade chamada Loma Linda. E é um grupo, na verdade, de adventistas, né? Que estudando esse grupo, assim, muito longevo, né? Tá entre os 3 grupos que mais vivem no planeta, começaram a ver que esse grupo tinha em comum a vivência desses 8 remédios. Comiam uma dieta vegetariana, mais saudável, bem balanceada, exercício físico, pessoas que têm fé em Deus e na palavra dele, pessoas que estão realmente buscando viver no campo, né? E tendo uma vida mais saudável. E descobriu-se que eles vivem em média 7 a 10 anos a mais do que a população californiana normal, né? Então eles são bem mais longevos e bem mais felizes também, né? Olha só, e tem pesquisa sendo feita aqui no Brasil também, a gente já sabe que tem gente pesquisando o estilo de vida das pessoas para tentar comparar. E agora eu quero perguntar uma coisa para vocês, é fácil? É fácil lembrar de beber água na hora certa? É fácil desligar o celular na hora que é para desligar, para desconectar, para conversar, para interagir, para descansar? É fácil? Eu não digo que é fácil, mas eu digo que é possível. A gente tem que tomar uma decisão, né? Colocar em prática esses remédios exige sim uma decisão, um foco, um certo esforço, é uma prioridade. Se você coloca o trabalho, a carreira, essas coisas como prioridade, dificilmente você vai conseguir dormir cedo, você vai conseguir ter uma vida saudável. Agora, quando você coloca a saúde como uma das maiores prioridades, claro, abaixo de Deus na sua vida, você começa a dar importância a isso. Então você consegue separar um momento para exercício físico, planejar a sua semana de forma que você consiga dormir mais cedo. Você consegue, ao ir ao supermercado, escolher alimentos que são mais saudáveis, né? E aí você desenvolve o hábito, por exemplo, de ter uma garrafinha d'água onde você vai. Cria estratégias, de repente, claro, se você coloca isso como uma prioridade, você passa a pensar nisso. Como que eu vou fazer amanhã para fazer exercício se eu tenho isso para fazer? Então você começa a se planejar
para conseguir viver de forma saudável. Sem fazer essa reflexão, esse planejamento, dedicando, por exemplo, ao exercício o tempo que sobra do dia, a gente não consegue, porque tempo nunca sobra, né, Teru? Nunca sobra. E quando você vai repetindo, né, aquela atitude, por exemplo, vou pegar uma água, vou pegar uma água, no começo você vai criando uma conexão mesmo neuronal, assim, a nível de cérebro, para mudar o seu estilo de vida. E depois aquilo se torna um hábito, pela repetição automático. Vai ficar automático, assim como a gente aprende a dirigir, aprende a escrever. Olha, então, boas novas para você. Tem que forçar um pouquinho no começo, mas não desanima não, porque depois vai ficando mais natural, mas vai fazer parte da sua vida. Automático. É o seguinte, eu acho que uma das coisas mais fantásticas a respeito desses 8 recursos naturais é o fato deles serem acessíveis. O Dr. Luiz Fernando e a doutora Daniela eles fazem feira de saúde por todo o Brasil, são missionários também, já fizeram essas Expo Saúde na África, em Tóquio, e eu imagino assim que vocês têm assim experiências maravilhosas para contar. Dá pra gente dizer que tanto o pessoal lá da África, que tem muita gente assistindo a gente, quero até mandar um abraço para os nossos telespectadores africanos, como o pessoal lá do Japão, eles têm a mesma necessidade? Porque vocês levam os 8 remédios para lá e levam os 8 remédios para cá? Todo mundo precisa deles? Então, quanto você paga, Teru, por mês de conta de luz solar? Quanto a gente paga para respirar o ar? Né? Quanto a gente paga? São coisas muito baratas, né? É isso que eu acho muito lindo. Essa medicina de Deus, entre aspas, vamos chamar assim, ela é muito acessível. Então nós fomos à África e fizemos feiras de saúde em praças públicas. E em 10 dias de feiras atendemos 2.000 pessoas. E todas elas tinham acesso a fazer atividade física. Talvez não tinham acesso a uma academia de ponta, mas para fazer uma caminhada elas podiam fazer. Elas tinham acesso a frutas, a algumas verduras, arroz, feijão. Talvez não tinham acesso a frutas mais refinadas ou a coisas mais... uma variedade tão grande, castanhas de todos os tipos, mas elas tinham acesso a alguma coisa, né? O sol é o que não faltava. E assim no Japão também, né? No Japão as pessoas tinham muito mais condições ainda econômicas, inclusive de comprar alimentos diferentes. Mas às vezes não estavam fazendo uso. Não faziam uso. Agora, o mais interessante é que nós já trabalhamos em favelas, trabalhamos na África, no Japão, nos Estados Unidos, aqui na clínica que atende um público diferenciado também. E esse tipo de remédio é acessível a todas as pessoas. Interessante que assim, o remédio de Deus não está só no mangostina, aquela fruta difícil de encontrar, que só 1% da população vai ter acesso. Ele está na banana também. Dá para encontrar na banana, dá para substituir por outras, isso é maravilhoso, né? Agora, o último remédio que eu acho que vocês têm apresentado para as pessoas e muitas às vezes ficam surpresas. Tem gente que faz exercício físico, que dorme no horário, que se alimenta direitinho, que faz tudo, menos, mas não está em paz. A confiança em Deus, ela é essencial. Por quê, Dani? Fala pra gente. Fala da experiência que você tem visto aqui com as pessoas. A gente vê que quando as pessoas têm fé em Deus e começam a estudar a Bíblia, começam a entender o caráter de Deus, o sacrifício que Jesus fez por ela, o perdão, porque muitas pessoas têm dificuldade de perdoar o outro, inclusive de se perdoar. E isso começa a acarretar numa culpa. E essa culpa acaba dando ansiedade, vira angústia, pode virar depressão e outras doenças também do corpo, né? Além da doença mental. Então, quando ela começa a confiar em Deus através da oração, e isso também, no começo, para quem nunca teve esse contato com Deus, igual eu na minha vida, né? Eu não vim de uma família cristã, então eu fui desenvolvendo, aprendendo. E aí você vai vendo circunstâncias na sua vida que você vê que é a mão de Deus mesmo operando quando você está indo no sentido de realmente procurá-lo, na hora que você precisa arrumar um emprego, por exemplo. Não, eu vou orar para ver o que Deus tem para mim. Né? E às vezes fecha uma porta daqui, outra dali, a gente fica chateado, mas quando você está em oração, conversando com Deus, você sabe que fechou aquela porta porque tem outra, aquilo não seria o melhor para você. E depois que você passa por todo aquele turbilhão de problemas e você vê que realmente Deus tinha um outro plano para você, você vê que aquele plano era o melhor. Porque Ele já está vendo o fim desde o princípio e muitas vezes a gente não confia. Porque a gente quer fazer do nosso jeito, porque a gente acha que do jeito que a sociedade cobra da gente e acaba se dando, assim, se decepcionando às vezes, numa circunstância que não esperava.
Né? Por Então, exemplo, confiar em Deus vale a pena. vale Olha, a as pena pessoas que sempre. confiam, Teru, elas são mais equilibradas, mais tranquilas, mais serenas, menos ansiosas. Não que elas não tenham problemas, mas elas passam pelos problemas de uma forma muito mais tranquila, porque elas têm aonde se segurar, elas têm uma confiança, uma esperança, né? E a confiança em Deus também, ela influencia no fato de você crer que os outros 7 remédios vão funcionar para você. Então, quando você confia que o exercício vai fazer bem para você, quando você confia que uma alimentação saudável vai te beneficiar, você também está confiando no Deus que criou esses remédios e aí tem tudo a ver, né? Aí a cura tem possibilidade Exatamente. de acontecer, né? Gente, queridos, muito obrigado. Nosso tempo já acabou. Passou muito rápido, né? Verdade. E quando a gente fala de coisas boas e de possibilidades e de cura, realmente o nosso coração arde, a nossa esperança se acende. Eu espero que você, que de repente tem vivido uma vida não tão certinha assim, que não tem desfrutado de boa saúde, possa parar um pouquinho agora para pensar o que é realmente importante para você. E não se esquece que na Bíblia diz que Deus tem planos de paz para você. Ele tem planos de uma vida melhor para você. Então por que não começar a viver agora essa vida melhor? E os passos que você for dar daqui para frente, que eles sejam passos de segurança. A gente tem aqui o nosso site, o nosso blog está à disposição para você. O nosso programa está a seu serviço. E essas pessoas maravilhosas que dedicam a vida delas para ajudar pessoas como você a viver melhor, a maior motivação é que você realmente possa sair desse momento talvez de culpa, de depressão e de sedentarismo, de alimentação errada e possa experimentar uma vida mais plena, uma vida mais ampla, uma vida que Cristo escolheu para você. Vida e Saúde vai ficando por aqui. A gente se encontra até o próximo programa às 4h30 da tarde. Tchau!